Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. Eu coloquei aqui a luz um pouco mais próxima, espero que a luminosidade tenha melhorado. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube, fazendo com que as aulas sejam conhecidas, visualizadas, curtidas, compartilhadas. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que o YouTube compartilhe mais as minhas aulas aqui na plataforma e que todos tenham maior acesso ao conteúdo de direito tributário aqui da plataforma do YouTube, do meu canal, para que o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos de maneira gratuita e democrática. Pessoal, nós vamos para a nossa aula de número 3, em preparação para a segunda fase de direito tributário para o 40º Exame de Ordem Unificado da OAB. Tudo bem? Na aula passada, nós falamos os aspectos gerais do processo tributário e algumas ações, espécies de ações, tipos de petições que nós temos no processo judicial tributário. Nós vamos dar continuidade ao processo judicial e nós vamos tratar mais especificamente sobre as instâncias dentro do Poder Judiciário, porque essa aula, inclusive, pessoal, é muito importante para que depois, quando a gente for analisar as peças, nós possamos saber para que serve cada uma das peças, os recursos, as petições, os meios de defesa, para justamente saber para quem eu vou endereçar, se é para um juiz de primeiro grau, se é para um tribunal superior e por qual motivo. Para isso, a gente tem que entender, claro, a parte teórica que envolve a estrutura do Poder Judiciário, inclusive sobre o duplo grau de jurisdição e como funciona a estrutura do processo judicial dentro da estrutura constitucional do Poder Judiciário. Tudo bem? Então, vou colocar minha imagem aqui no lado, vou ampliar os slides aqui de apresentação e nós vamos comentar a respeito do tópico de hoje. Vamos lá? Então, perfeito, pessoal. Passando aqui ao lado, vou ampliar aqui os nossos slides de apresentação. Aula de número 3. Hoje nós vamos analisar mais especificamente sobre os recursos, o duplo grau de jurisdição e a estrutura do Poder Judiciário dentro dessa perspectiva do processo judicial tributário em preparação para a nossa segunda fase. E claro, pessoal, com base nisso nós vamos ter o nosso Código de Processo Civil de 2015, que como nós já vimos nas nossas primeiras aulas, aula 1 e 2, o Código de Processo Civil de 2015 é utilizado de maneira subsidiária no processo tributário para auxiliar na compreensão dos recursos, das petições e no auxílio da estrutura do processo, né, do processo ordinário, do processo especial, como que se estrutura a lógica processual aplicada também ao processo tributário. Tudo bem? Vamos então analisar como se dá essa estrutura. Quais são as primeiras considerações, pessoal, que nós podemos falar a respeito dos recursos? Quando a gente fala de recurso, o nome já é bem claro, sugestivo, já é bem explícito. Você recorre para uma instância superior. Então, quando você vê que o seu pedido no Poder Judiciário não é atendido por um juiz de primeiro grau, você vai recorrer dessa decisão. Inclusive, de maneira muito coloquial, de maneira geral, nós usamos muito o nome recurso. Eu vou recorrer às instâncias superiores. Numa empresa, por exemplo. Eu vou recorrer ao meu chefe. Eu vou recorrer ao departamento superior, ao departamento de RH, ao departamento X. Por que você fala esse nome no português, recurso? Eu vou recorrer, eu vou apresentar o meu recurso, o meu pedido, é justamente porque você vê que o seu pedido inicial não deu certo, aí você vai recorrer para alguém que está acima, numa posição superior àquela pessoa que negou o seu pedido. Então vamos supor assim, você está numa empresa, você vai, falando um exemplo bem claro para vocês entenderem, você está numa empresa, num departamento de uma empresa, e você fala com o seu chefe, eu gostaria que fosse feito tal coisa, e o chefe disse assim, olha, desculpa, mas nós não vamos fazer isso para esse caso. Então, se você não vai atender o meu pedido, eu vou falar com o seu chefe, o chefe do meu chefe, eu vou recorrer ao diretor da empresa, eu vou recorrer ao dono da empresa, ao CEO da empresa. Percebe isso? É justamente isso. Esse nome, recorrer, já é muito claro. É um meio que você utiliza para recorrer a uma instância, para você acessar uma instância superior e fazer com que o seu pedido seja atendido da mesma forma. Já que na primeira vez, na primeira instância, não deu certo,
eu vou apresentar o meu pedido novamente, mas a uma instância superior, para que aí sim o meu pedido possa ser atendido. E onde estão esses recursos na esfera judicial? Onde eles estão presentes? Todos eles estão no artigo 994 do CPC de 2015. Lá tem uma lista taxativa de recursos, ou seja, só há aqueles recursos no processo civil e que, por sua vez, é aplicado a diversos âmbitos processuais, como no processo do trabalho, processo eleitoral, processo administrativo, processo constitucional e também o processo tributário. Para nós, no processo tributário, os recursos que estão presentes no CPC também são aplicados em matéria tributária. Também há outros recursos também previstos, inclusive pela Lei de Execuções Fiscais, né? Existem os recursos do processo civil e existe o presente na Lei de Execuções Fiscais, a Lei Federal 6.830 de 80, como os embargos infringentes de alçada. Os embargos infringentes de alçada é um recurso raramente é perguntado em segunda fase, mas é importante que vocês saibam que também é um tipo de recurso já previsto também na Lei de Execuções Fiscais como a lei específica. Lembre que o processo tributário, ele trabalha com lei específica e lei geral. A lei específica, como por exemplo a Lei de Execuções Fiscais, e as leis gerais, como por exemplo o CTN, o Código Tributário Nacional, e o CPC 2015. Quais são os tipos de recursos previstos pelo Código de Processo Civil? Dentre eles, nós temos o recurso de apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e agravo em sede de recurso extraordinário ou recurso especial. Todos esses recursos, pessoal, possuem uma função específica, possuem alguma finalidade no ordenamento jurídico constitucional. Professor, eu vou ter que decorar todos esses recursos? É importante que nós vamos estudar esses recursos aqui no canal, mas eu gostaria, pessoal, de chamar muito a atenção de vocês para dois deles, que são os principais e aparecem aqui no início. A apelação e o agravo de instrumento. Pessoal, eu que venho acompanhando já há algum tempo as segundas fases em direito tributário, os recursos que mais caem, 90% deles, dentre esses que eu elenquei, ou apelação ou agravo de instrumento. Teve uma vez que já caiu, por exemplo, recurso ordinário constitucional, que eu esqueci de colocar aqui, que é o famoso ROC, recurso ordinário constitucional. Mas, eu só coloquei recurso ordinário, mas é ROC, na verdade, recurso ordinário constitucional. Já caiu uma vez em segunda fase, mas os que mais caem, despencam, ou é apelação ou agravo de instrumento. No exame retrasado, caiu agravo de instrumento. Em outros exames anteriores, caiu apelação. Então, são recursos, pessoal, que mais caem, ou se não caem em peça processual, pode cair em uma questão discursiva. Então, ou cai como peça, ou cai como alguma questão de segunda fase ali para vocês escreverem questão discursiva. Então, claro que é importante a gente analisar esses recursos aqui, mas os que eu mais chamo a atenção para vocês, assim, de maneira muito explícita, para vocês abrirem o olho, é apelação e agravo de instrumento. De todos esses recursos, 90% dos exames que caiu recurso em segunda fase, ou era apelação ou era agravo de instrumento. Então, por isso que eu vou dar prioridade maior a eles no início. Tudo bem? Então, fiquem atentos aí, e todos eles têm como base o artigo 994 do CPC 2015. É claro que o Código de Processo Civil vai falar de cada um deles de maneira específica, mas, no geral, os tipos de recursos estão previstos nesse artigo 994. Tudo bem? Então, não existe invenção de recurso. Ninguém pode criar um recurso do nada. Somente utilizar aqueles que são previstos no Código de Processo Civil, que são, cada um deles possui uma função específica. Cada um deles possui uma finalidade, algum propósito. Então, a apelação tem um propósito, agravo de instrumento tem outro, agravo interno tem outro, e assim por diante. Feita essa consideração inicial dos tipos de recursos, dos meios que eu posso utilizar no processo judicial para recorrer a uma segunda instância, quais considerações a mais que nós podemos fazer? Primeiramente, entender o que são essas segundas instâncias. Espera lá, segunda instância do quê? O que significa segunda instância, terceira ou até quarta instância? O que isso significa na prática? Significa que o poder judiciário é estruturado em escadas, em degraus. Por isso que eu coloquei esse esqueminha. Eu gosto muito de trazer esses esqueminhas aqui coloridos para ficar claro aqui a nossa visualização. Então, nós temos degraus. Nós temos a base e nós temos os degraus maiores. Tudo começa com um juízo de primeiro grau.
seja em âmbito estadual ou em âmbito federal. Diferente da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral ou da Justiça Militar, que são instâncias específicas, que são partes do Poder Judiciário, mas que são áreas especializadas. Então, diferente do que existe nos processos especiais, nós temos o processo tributário como justiça comum. A justiça comum tem uma estrutura. Já a Justiça do Trabalho tem outra, eleitoral e militar tem outra. Então, nós temos a justiça especializada e a justiça comum. O tributário, a matéria tributária, se aplica à justiça comum. E como é que se estrutura a justiça comum? Em dois âmbitos, ou em âmbito estadual ou em âmbito federal. Professor, e as coisas que envolvem os municípios e o Distrito Federal? Então, pessoal, quando a gente falar de questões que envolvem municípios, aí recai a justiça estadual. O município, a administração municipal, como vocês sabem, claro, não possui poder judiciário. O poder judiciário que auxilia os municípios é o Estado. Então, quando nós falarmos de demandas que envolvem impostos municipais, está sendo questionado uma matéria que envolve IPTU. IPTU nós já vimos na primeira fase, que é o imposto municipal. Onde vai ser julgado matéria de IPTU? Na justiça estadual. Mesmo que seja de competência municipal, se não tem justiça para o município, no caso, então se aplica a justiça do Estado. Não há poder judiciário para nenhum município do país. Se aplica matéria municipal tributária para a justiça estadual. Então, matéria estadual e matéria municipal é justiça do Estado. Já a matéria federal, aí sim é justiça federal. E o Distrito Federal? Geralmente é difícil eles perguntarem, mas o Distrito Federal também tem o seu poder judiciário. Nós chamamos de TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Distrito Federal, como ele é um ente híbrido, ora parece com o Estado, ora parece com o município, o Distrito Federal ele tem um poder judiciário próprio, independente do Estado. Então, o poder judiciário de Goiás, por exemplo, é uma coisa, o poder judiciário do Distrito Federal é outra. Lembrando que são estruturas judiciais distintas. Mas, geralmente, eles perguntam ou justiça estadual ou justiça federal, já que nem todo mundo mora no Distrito Federal. Nem todo mundo que vai prestar a prova do 40º exame mora em Brasília ou cidades satélites. A maioria das pessoas moram em outras regiões do país. Então, a realidade ou é estadual ou é federal, tá? Então, primeiro grau. Primeiro grau da justiça estadual, o juiz de direito, ou juiz estadual, ou juiz civil, juízo civil, como queira chamar. Juízo civil, juízo de direito, ou juiz de primeiro grau estadual, essa é a primeira instância. No âmbito federal, nós temos só o juiz federal. Aí a primeira instância é a base. No âmbito estadual, o que está acima do juiz de direito, o juiz estadual, é o Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça da Bahia e assim por diante. Cada estado federado possui um Tribunal de Justiça daquele estado. Já o âmbito federal não é por estado, é por regiões. Aí nós chamamos tribunais regionais federais. Então, eu vou citar um exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos o TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange a região do estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. Lá no Sul, nós temos o TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que abrange os 3 estados lá do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós temos também o TRF1, Tribunal Regional Federal, que envolve, da primeira região, que envolve o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, se não me engano, e assim por diante. O TRF9, que envolve alguns estados do Nordeste, enfim. Então, envolve regiões. Em âmbito federal, não existe Tribunal Regional Federal de São Paulo. Cuidado com isso, porque tem gente que erra. Por que a gente precisa saber disso, pessoal? Porque quando a gente montar uma peça processual, a gente tem que saber para onde está mandando. Um dos requisitos de uma peça processual é o endereçamento, tanto para a petição inicial como para os recursos. Então, se eu não sei para qual tribunal que eu vou mandar, qual que é a região, como é que eu vou saber? É claro que não precisa decorar número de regiões, mas você vai ter que colocar Tribunal Regional Federal da Parará região, tá? É assim que funciona. Eu estou dando um exemplo aqui. Então, no âmbito federal, não existe Tribunal Regional Federal do Estado tal, do Estado de São Paulo, não existe TRF-SP, não existe TRF-RJ, TRF-MG, TRF-BA.
Não existe tribunal regional federal por estado. São por regiões. Por isso que é tribunal regional federal. Abrange 2 ou mais estados. Então, por exemplo, TRF3 abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF4 abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. TRF9 abrange alguns estados do Nordeste, se não me engano, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e assim por diante. São regiões. Agora, âmbito estadual, cada estado tem o seu. Aí tem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de Minas, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e assim por diante. Cada estado da federação possui o seu Tribunal de Justiça. Ok. Se no primeiro grau, no âmbito estadual, nós temos o juiz de direito e acima dele nós temos o Tribunal de Justiça do Estado, e por sua vez, no âmbito federal, nós temos o primeiro grau, que é o juiz federal, e acima dele nós temos o TRF, Tribunal Regional Federal. Acima dessas duas instâncias, estadual e a instância federal, TJ e TRF. Quem está acima dessas cortes? E vamos supor até que haja um conflito de competência entre o Tribunal de Justiça do Estado e o TRF. Quem é que resolve? Superior Tribunal de Justiça. Lá em Brasília, o STJ. O Superior Tribunal de Justiça, composto, se não me engano, por mais de 30 ministros, ele é a última instância no âmbito infraconstitucional. É aquele que dá a última palavra em matéria infraconstitucional. É aquele que está acima dos tribunais regionais federais e que está acima também dos tribunais de justiça dos estados. O STJ está acima dos TRFs de todo o país e dos TJs de todos os estados. Então, o STJ vem como uma penúltima instância. Em matéria infraconstitucional, é ele que tem a última palavra. Inclusive, ele emite súmulas. Nós várias vezes aqui vamos tratar no canal súmulas do STJ que disciplinam matérias tributárias. E acima do STJ, nós temos em âmbito constitucional, como guardião da Constituição, previsto no artigo 102 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, composto por 12 ministros, por 11 ou 12. Agora já perdi a conta. Até colocar aqui, pessoal, desculpa. Quantos ministros tem o STF? Colocar aqui, porque eu sempre confundo o número de ministros. Ministros STF. Vamos ver se eu consigo. 11 ministros. Desculpa, pessoal, falei 12, mas são 11 ministros. Então, são menos quantidade de ministros do que no STJ, mas eles decidem toda a matéria que envolve questão constitucional. E muita questão tributária que chega no STF, porque grande parte da nossa matéria abrange matéria constitucional. Então, sempre cai questões que envolvem o STF, e o STF emite também suas súmulas, que são precedentes já consolidados, ou súmulas vinculantes. A súmula vinculante, ela não é só uma súmula, ela tem força de lei. Súmula vinculante é o entendimento já sólido da Suprema Corte. Só o STF emite súmulas vinculantes. E tem muitas súmulas vinculantes, pessoal, de matéria tributária, e nós vamos estudar aqui no canal, que são justamente súmulas que regulam matérias constitucionais. Tudo bem? Então, vamos entender a estrutura. Primeiro grau, no âmbito do Estado, nós temos o quê? Juiz de direito, ou juiz estadual, ou juiz civil, como queira chamar. E aí, acima dele, nós temos os tribunais de justiça dos estados. No âmbito federal, juiz federal como primeira instância. Acima dele, os tribunais regionais federais. Acima do âmbito estadual e acima do âmbito federal, nós temos o que em matéria infraconstitucional? STJ, Superior Tribunal de Justiça, previsto no artigo 105 da Constituição. E acima dele, em âmbito constitucional, como a nossa última instância brasileira, a última instância brasileira na Justiça Comum, Supremo Tribunal Federal. Para todos os âmbitos, o Supremo Tribunal Federal é o teto do poder judiciário que trata matérias de direito constitucional, previsto no artigo 102 como a corte que guarda a Constituição. Tudo bem? Então, o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, fará a apreciação de matéria constitucional, inclusive em questões tributárias. Ok? Essa é a estrutura do poder judiciário. Entendido como é que se faz a estrutura, como é que se dá a estrutura do Poder Judiciário, quando que eu proponho um recurso? Para qual dessas instâncias eu proponho os recursos específicos que nós tratamos? Desculpa, pessoal, às vezes eu tomo alguma coisa porque minha garganta
resseca rapidamente. Então, depois de ver essas instâncias, para que serve cada um dos recursos? Para qual instância que eu vou mandar? Qual a fase do processo que eu proponho um recurso específico? O processo está em primeiro grau? Está em segundo grau? A quem eu estou recorrendo e sobre o quê? No primeiro grau de jurisdição, pessoal, contra uma sentença judicial, nós temos a sentença, por exemplo, definitiva de mérito. O que é uma sentença definitiva de mérito? É a sentença emitida pelo juiz, ou estadual ou federal, que resolve aquela matéria em primeiro grau. Quando existe essa sentença definitiva, contra ela eu proponho um recurso que se chama apelação. A apelação é o recurso competente para recorrer a uma decisão consolidada em primeira instância. E a apelação eu vou recorrer ou ao Tribunal de Justiça do Estado, se eu estou falando de matéria estadual, ou ao TRF em matéria federal. Então, se eu estou querendo recorrer de uma sentença definitiva de um juízo de direito de primeiro grau, de juízo estadual, de um juiz de direito de primeiro grau, aí a minha apelação vai ser para quem? Para o Tribunal de Justiça do Estado ao qual ele está vinculado, aquele juiz de direito. Então, se o juiz da Vara Civil de São Paulo negou o meu pedido, eu vou propor uma apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já no âmbito federal, o juiz federal aqui em São Paulo negou o meu pedido. Juiz de primeiro grau. Aí eu proponho o quê? Uma apelação ao colegiado de desembargadores no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Aí eu proponho uma apelação. Esse é o recurso competente. Contra a decisão definitiva de primeiro grau, uma sentença de mérito, aí eu proponho o quê? Uma apelação. Recurso ordinário. O recurso ordinário ele serve para o STJ, para matérias infraconstitucionais, quando envolve, inclusive, afrontas às súmulas do STJ, aí eu proponho um recurso ordinário aos ministros do STJ. Agora, quando eu quero esclarecer apenas uma matéria que já foi julgada em primeiro grau, e aí eu quero que seja algo esclarecido por haver alguma dúvida, alguma coisa que está obscura, o que eu proponho? Eu proponho os embargos de declaração. O que é o embargo de declaração? Aí eu proponho um recurso, só que aí o engraçado é que eu não proponho ao Tribunal de Justiça, eu proponho ao juiz originário. Então, se o juiz de primeiro grau indeferiu o meu pedido e eu não estou entendendo por que ele fez aquele pedido, por que ele negou o meu pedido, por que ele emitiu aquela sentença de mérito em primeiro grau, aí eu proponho os embargos de declaração não ao Tribunal de Justiça, mas ao juízo que emitiu aquele juízo de primeiro grau. E aí, nesse caso, eu proponho os embargos de declaração para que o juízo originário, o juízo aquo, o juízo de origem, ele possa esclarecer para mim por que aquela decisão foi tomada. Então, os embargos de declaração, eles não têm efeito, pessoal, de produzir algo novo no processo. Os embargos de declaração, eles servem apenas para elucidar alguma dúvida, algum problema, alguma lacuna que ficou na sentença de primeiro grau, por exemplo. Tudo bem? Aí eu proponho ao juiz originário, não à instância superior. Há quem questione, pessoal, se os embargos poderiam ser considerados como recursos, porque, na verdade, eles não mudam a decisão do juiz originário. Porque o que geralmente serve o recurso? É você recorrer a uma instância superior para que essa instância superior corrija o erro da instância inferior. Agora, os embargos de declaração, eles não têm esse efeito. Os embargos de declaração, eles meramente servem para que o juízo de primeiro grau, aquele juízo originário, possa esclarecer para mim basicamente o que aconteceu, por que foi decidido daquela forma, por que aquela fundamentação foi assim ou assado. Para isso que servem os embargos de declaração, para pedir que seja elucidado alguma coisa que ficou uma lacuna, algum problema, alguma dubiedade, alguma coisa que não ficou clara, não ficou concreta. E aí, por isso que eu proponho os embargos de declaração. Isso é contra decisões de primeiro grau, que é sentença. As decisões que são emitidas, as decisões que já são definitivas. Uma sentença de mérito é uma decisão definitiva, que põe fim a um processo em primeiro grau. Agora, quando eu ainda tenho o processo em primeiro grau que não terminou, ou seja, ainda está em curso, e o juízo apenas emite um juízo parcial, ou seja, ele julga uma parte do processo, ele não julga todo. Isso pode acontecer. No meio do processo, o juiz vai julgar apenas um aspecto e aí vai emitir uma decisão sobre aquele aspecto específico. Essa decisão se chama decisão interlocutória. É uma decisão intermediária que não dá fim ao processo, mas apenas resolve uma parte do processo. E tem como base o artigo 203 do CPC 2015. Contra a decisão interlocutória,
Uma decisão, por exemplo, que nega o pedido, que nega a concessão de tutela de urgência numa petição, ou que nega a concessão de liminar em mandado de segurança, ou seja, está negando não o processo como um todo, não o pedido como um todo do autor, mas apenas um aspecto específico do processo. Então, essa é uma decisão interlocutória. Contra essa decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, mas apenas julga a sua parte, você pode propor, no caso, o agravo de instrumento. Essa é a diferença básica que existe entre apelação e agravo de instrumento. A apelação é contra uma sentença de mérito. Já foi julgado, já está tudo decidido. Agora, o agravo de instrumento, não. Eu proponho um agravo de instrumento contra uma decisão pontual, uma decisão específica sobre um ponto específico. Aí eu proponho o quê? Um agravo de instrumento. Aí o agravo de instrumento eu posso recorrer ou ao Tribunal de Justiça ou TRF. Então, se o juiz de direito de primeiro grau indeferiu o meu pedido de tutela de urgência, ou seja, ele não tomou a decisão em definitivo no processo, mas negou a minha tutela de urgência, eu vou propor o quê? Um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado para que corrija aquela decisão de primeiro grau que indeferiu o meu pedido inicial. Agora, no âmbito federal, se o juiz federal ele nega a minha tutela de urgência, aí eu proponho o quê? Um agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal para que derrube a decisão do juízo de primeiro grau. Para basicamente isso que serve o agravo de instrumento. Não é contra a decisão definitiva de mérito, apenas a decisão interlocutória, uma decisão que decide uma parte do processo. E aqui também, contra a decisão interlocutória, pode ser proposto embargo de declaração, apreciado pelo juízo originário, para justamente entender e esclarecer por que houve aquela decisão interlocutória. Aí eu posso propor um embargo de declaração. E como eu disse, pessoal, os embargos de declaração, há quem entenda na doutrina do processo civil, inclusive, que os embargos não poderiam ser considerados um recurso propriamente dito. Porque eles não têm efeito de mudar a decisão de primeiro grau, seja interlocutória ou uma decisão definitiva. Mas serve apenas para um pedido de esclarecimento de uma decisão que houve no meio do processo ou no final do processo. Então, os embargos de declaração não têm efeito de mudança do processo, apenas de esclarecer alguma dúvida, para pedir para que alguma dúvida seja esclarecida. Ou alguma lacuna seja preenchida. Já a apelação e o agravo de instrumento, não. Esses recursos têm o objetivo, sim, de recorrer a uma instância superior para que essa instância superior corrija o erro da instância de primeiro grau. Tudo bem? Basicamente, essa é a finalidade desses recursos. Quais outras questões que nós podemos falar? Né? Contra quem que eu posso propor os demais recursos? Nós temos no âmbito do segundo grau e no terceiro grau de jurisdição. Contra uma decisão monocrática, ou seja, tomada pelo relator do processo, no âmbito de segundo grau, no Tribunal Regional Federal, no Tribunal de Justiça, nós geralmente temos algum desembargador relator, que é um dos membros da corte que vai relatar aquele processo. Contra ele, eu posso propor um agravo interno ou até mesmo os embargos de declaração. Os embargos de declaração, inclusive, cabem para tudo, apenas para que seja esclarecida uma decisão. No caso, uma decisão monocrática tomada pelo relator do processo, por uma das partes daquele processo. Decisão monocrática. A decisão monocrática ela é tomada ou pelo presidente da corte ou pelo vice-presidente da corte. Então, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, contra o presidente ou vice-presidente daquela corte específica, eu posso propor o agravo interno, ou agravo em sede de recurso extraordinário especial, ou mesmo também os embargos de declaração contra a decisão monocrática, ou seja, a mono decidida apenas por uma pessoa, pelo presidente ou vice-presidente daquela corte. Já o acórdão, no caso, em âmbito de segundo grau, o que é emitir um acórdão? Em primeiro grau, o juiz de primeiro grau ele emite uma sentença de mérito. Em segundo grau, formado por um colegiado de 3 desembargadores estaduais ou federais, eles emitem o quê? Um acórdão. Decisão de segundo grau é chamado de acórdão. Decisão de primeiro grau é chamado de sentença. Contra acórdão de segundo grau, eu posso propor o recurso ordinário. Recurso ordinário eu posso propor diante do STJ, então contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado ou do TRF, eu posso propor um recurso ordinário ao STJ.
Um recurso especial também ao STJ, ou quando envolve matéria constitucional, aí eu recorro direto ao STF, recurso extraordinário, por exemplo, e também posso propor embargos de divergência em alguns casos específicos, tudo bem? Esses são alguns recursos e cada um deles com a sua finalidade específica, dependendo, obviamente, da origem daquele processo, se ele está em segundo ou terceiro grau de jurisdição. Se ele está no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados ou dos TRFs, para se chegar ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, com relação a decisões monocráticas, tomada pelo relator, outra decisão monocrática tomada pelo presidente ou vice-presidente da Corte. E aí, por fim, nós temos o acórdão, que também serve para ser recorrido, né? Uma decisão, quando é emitida em segundo grau, um acórdão, aí eu proponho um recurso para que no STJ ou no STF eu recorra daquela decisão. Então, se um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado ou do TRF for contrário ao meu pedido inicial, aí eu proponho um recurso ao STJ, se envolve matéria infraconstitucional, ou ao STF, se envolve matéria constitucional, em face daquele acórdão emitido pelo TJ ou pelo TRF. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Quais outras considerações que nós podemos fazer também a respeito do processo? Os magistrados do tribunal avaliam os requisitos do recurso, realizando um juízo de admissibilidade. É claro que quando eu proponho um recurso a uma instância superior, esse recurso, antes que ele possa ser julgado, procedente ou não, com mérito ou não, ele antes tem que ser passado por um juízo de admissibilidade, para ver se ele tem os requisitos mínimos legais para que ele possa prosseguir, os requisitos mínimos exigidos pela lei, pelo Código de Processo Civil. Verifica-se o cabimento daquele recurso, a tempestividade, ou seja, o tempo em que foi proposto, o preparo, ou seja, o pagamento para propor esse recurso, e a regularidade formal prevista em lei, tudo bem? Então, os requisitos mínimos são analisados por um juízo de admissibilidade, onde os desembargadores vão analisar, ou os ministros daquela corte vão analisar se aquele recurso pode prosseguir ou não, tudo bem? Depois de conhecido o recurso, dando-lhe provimento, né, se tiver tudo certo, se analisará o seu mérito, o mérito da causa, o juízo de mérito. Então, antes do juízo de mérito vem o juízo de admissibilidade, verificar se ele tem os requisitos mínimos para prosseguir no processo. Tendo os requisitos mínimos, aí ele é analisado pelo colégio de desembargadores ou pelo colégio de ministros. Desembargadores, pessoal, são juízes de segundo grau, ou dos tribunais de justiça ou dos TRFs. Agora, ministro é para STJ e STF. Tudo bem até aqui? Desembargador é para TJ e TRF. E ministro é para STJ ou STF. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente for endereçar os recursos, a gente vai ter que colocar lá no início, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da região, ou excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e assim por diante. Tudo bem? Perfeito. Quais outras considerações nós podemos fazer nesse âmbito dos recursos? O recurso, pessoal, ele tem basicamente duas partes: a petição de interposição e as razões. O recurso tem duas grandes partes: a folha de rosto, o início, a capa, vamos dizer assim, que é aquela parte inicial que a gente chama de petição de interposição, e o resto do recurso, que é a parte mais grossa, que se chama as razões recursais. Então, lembrando, todo recurso, inclusive a apelação e agravo de instrumento, mesmo havendo as suas diferenças, eles têm a primeira parte, que é geralmente uma folha só, que é a petição de interposição, e atrás nós temos as razões, que é a parte grossa do recurso, a parte da sua fundamentação. A petição de interposição é apenas uma folha direcionado ao juízo singular, ao juízo, no caso de primeiro grau, que indeferiu o meu pedido. Se eu estou falando de uma apelação, o endereçamento dessa petição de interposição vai ser o juízo a quo, ou seja, o juízo de origem, que indeferiu o meu pedido lá no primeiro grau.
E as razões, aí eu vou direcionar ao juízo ad quem, ou seja, ao tribunal que está acima, ao desembargador presidente, à instância que está acima. Tudo bem? Então, a petição de interposição no recurso de apelação vai para o juízo de primeiro grau e as razões vai para o juízo de segundo grau. Tudo bem? Tendo essa conexão dos dois âmbitos das duas instâncias judiciais. Agora, cuidado, pessoal, no agravo de instrumento, cuidado com isso. O endereçamento, tanto da petição de interposição como das razões, vai direto ao Tribunal de Segunda Instância, segundo o CPC 2015. Por quê? Cuidado. Justamente, pessoal, porque as razões, o agravo de instrumento é contra decisão interlocutória, não é contra decisão de mérito de primeiro grau. Se é contra decisão interlocutória, o processo de primeiro grau ainda não se encerrou, ele ainda está em continuação. Eu só vou recorrer de uma decisão interlocutória, ou seja, de uma decisão intermediária do processo de primeiro grau que ainda está acontecendo. Aí, tanto a folha de interposição como as razões, tanto uma quanto outra, eu vou direcionar direto ao presidente, ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF. Tudo bem? Cuidado com essa parte do endereçamento, pessoal, porque tem muita gente que erra na prova e depois perde ponto quando escreve errado lá na prova. Tudo bem? Então, para apelação, a petição de interposição é para o primeiro grau e as razões é para o segundo grau. Já no agravo de instrumento, tanto a petição de interposição como as razões vão direto para o juízo de segundo grau. Perfeito? Continuando. Feito essas considerações, pessoal, quais outros pontos que nós podemos também considerar aqui? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E é importante, eu até gosto sempre de fazer esses esquemas coloridos, essas tabelas, pessoal, porque eu acho que assim a gente consegue associar melhor. Cuidado com algumas coisas. Primeira delas, uma vez analisado o recurso pelo relator do tribunal e não aceito, caberá recurso de agravo interno. Vamos supor que no juízo de admissibilidade, lembra que eu falei do juízo de admissibilidade, que é feito antes do juízo do mérito? O juízo de admissibilidade é verificado os requisitos do recurso. Se no juízo de admissibilidade o meu recurso não prosseguir, aí eu posso propor um recurso chamado agravo interno. E aí eu recorro naquele âmbito judicial para que o meu recurso possa ser conhecido pelo colegiado da corte. Ou seja, quando eu proponho o meu recurso ao Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, contra uma decisão de primeiro grau que foi indeferida, quando eu proponho o meu recurso ao Tribunal de Justiça, eu proponho a um desembargador específico, eu não proponho direto à corte inteira. Eu proponho ao juízo de segundo grau, no caso, desembargador presidente. Mas vamos supor que o desembargador presidente ou o desembargador relator, ele negou o meu pedido de admissibilidade do recurso e aí o meu recurso não seguiu em frente. Posso recorrer dessa decisão de segundo grau? Posso. Aí o que eu proponho? Um agravo interno para que o meu recurso possa ser conhecido não só por aquele desembargador, mas por todo um colegiado de desembargadores. Aí eu proponho, é para isso que serve o agravo interno. Até o próprio nome já diz, ele é interno, é para ser recorrido naquela instância, apenas dentro daquela instância. Porque como foi um desembargador daquele Tribunal de Justiça que negou o pedido de admissibilidade do meu recurso, aí eu proponho ao colegiado que está acima de só um desembargador, para que aprecie o mérito do meu recurso. O agravo de instrumento, como eu falei, pessoal, ele tem uma diferença da apelação e, inclusive, ele tem uma taxatividade mitigada. Tema 988 do STJ, contra a decisão de primeiro grau. E, como eu falei, o agravo de instrumento é contra a decisão interlocutória, uma decisão intermediária, uma decisão parcial, que julga apenas uma parte, um aspecto do processo de primeiro grau. Ele não julgou o todo. O processo de primeiro grau ainda não acabou, não foi findado por uma decisão de mérito. Nesse caso, como o processo ainda está acontecendo, o que eu proponho? Um agravo de instrumento para que aquela decisão interlocutória intermediária seja rediscutida num juízo de segundo grau. Tudo bem? Aí eu proponho um agravo de instrumento. Já o agravo em sede de recurso extraordinário ou especial tem previsão no artigo 1042 do CPC 2015 e é contra decisões de segundo grau, ou seja, do Tribunal de Justiça ou do TRF.
Se eu quero recorrer ao STJ contra uma decisão do TJ ou TRF, aí eu proponho um agravo em sede de recurso especial. Agora, agravo em sede de recurso extraordinário é só para o STF, em matéria constitucional. Agravo em sede de recurso especial é para o STJ. E agravo em sede de recurso especial, extraordinário, é para o STF. Vou repetir. Agravo em sede de recurso extraordinário é para o STF, matéria constitucional. E agravo em sede de recurso especial é para o STJ, matéria infraconstitucional. Tudo bem? Ambos contra alguma decisão, ou do TJ ou do TRF. Tudo bem? Perfeito. Feitas essas considerações, pessoal, da nossa aula de hoje, eu considero importante a gente reforçar esses aspectos nas próximas aulas e vocês vão ver que aos poucos isso vai sendo assimilado, né? Entender a estrutura do Poder Judiciário é importante, pessoal, porque como é que você vai saber para onde você vai recorrer se você não sabe nem como é que o Poder Judiciário se organiza? Então, eu recomendo que vocês leiam o texto da Constituição, que fala da estrutura, em especial do STF e do STJ. O STF está previsto no artigo 102 e o STJ no artigo 105 da Constituição, e justamente é importante vocês entenderem a competência dessas duas cortes, bem como dos tribunais de justiça e dos TRFs no âmbito judicial, para justamente vocês saberem para onde vai propor um recurso no segundo grau de jurisdição, recorrendo de uma decisão de primeiro grau que foi desfavorável no início. Tudo bem? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço a todos pela atenção. Fico à disposição no que for necessário para esclarecer as dúvidas sobre a matéria da aula de hoje ou das demais aulas anteriores. Deixe aqui nos comentários que eu vou recebendo as perguntas de vocês e vou respondendo também conforme o tempo. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube para que o material de direito tributário seja disponibilizado a todos aqui. Tudo bem? E, pessoal, se vocês quiserem os slides da aula de hoje, esse PowerPoint, eu posso compartilhar com vocês por e-mail, seja na versão original em PowerPoint, Microsoft, ou pela versão PDF. Aí eu posso compartilhar com vocês em ambas as formas. Só deixa aqui embaixo nos comentários o e-mail de vocês, que aí eu vou respondê-los conforme o tempo, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vou tirar aqui dos slides de apresentação. Vou ampliar a minha imagem. E agradeço a todos pela atenção e no que vocês precisarem, só chamar aqui nos comentários que eu vou respondê-los, tá bom? Bons estudos, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!